Jogando na lata do lixo a ideia de que o VAR seria a solução para os erros de arbitragem em lances polêmicos, o que se viu em La Bombonera na última quarta-feira foi um absurdo sem tamanho contra o Cruzeiro em favor do Boca Juniors, que, no final das contas, deverá ficar por isso mesmo. Aliás, como sempre, né? Mas, tirando a má sorte do Cruzeiro, a rodada no meio de semana não foi ruim para os demais times brasileiros, que seguem na disputa da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Nem mesmo a imprensa argentina tão bairrista conseguiu entender. Em um lance de jogo, nada mais que um acidente em uma disputa de bola, como tantas outras que acontecem nos 90 minutos de uma partida de futebol, o zagueiro Dedé do Cruzeiro foi absurdamente expulso na metade final do segundo tempo do jogo contra o Boca Juniors em La Bombonera, após o árbitro Éder Aquino atender à solicitação da equipe do VAR e ir assistir ao vídeo com a imagem do choque entre Dedé e o goleiro do Boca, Andrada. O juizão voltou para o gramado convicto em seu erro e não teve dúvidas. Cartão vermelho para Dedé. Drop the gun, you are under arrest. Um erro criticado com ênfase tanto no Brasil quanto na Argentina, que contribuiu para a derrota por 2-0, que pode custar à Raposa sua classificação às semifinais da Copa Libertadores. Não pode. Ficou complicado. Como é de se esperar, o Cruzeiro vai espernear mais do que criança mimada, o que é seu direito diante de tal erro. A CBF, que há tempos não é levada a sério pela Conmebol, tentando falar grosso, escreveu uma breve carta à entidade sugerindo uma investigação sobre os acontecimentos da última quarta-feira e pedindo que se faça, abre aspas, justiça em relação ao dano causado ao Cruzeiro Esporte Clube, fecha aspas. O próximo passo será tirar as calças e pisar em cima como forma de protesto. Ai! Que é isso? Ai, que nojo! Que a carta não vai dar em nada, né? O Cruzeiro também entrou com recurso na entidade, mas segundo informou o blog do Marcel Risso, as chances de a Conmebol anular a decisão do juiz são mínimas. A entidade se fia no depoimento de Aquino, que diz ter enxergado força excessiva na ação de Dedé, e a fratura no maxilar de Andrada é usada para reforçar este argumento. A fratura não ajudou também, né? E, portanto, considera correta a expulsão de Dedé. Ou seja, Dedé não joga a partida de volta no Mineirão. Esqueçam, é Cruzeiro sem Dedé. Sério? Futebol é um esporte de contato. Podem acontecer lesões em lances bobos, como um pique na lateral de campo, por exemplo. Mas, como bem diz Carlos Eugênio Simon do Fox Sports, em câmera lenta até beijo de vó parece agressão. Em alguns casos é mesmo. Não vamos mentir. A regra não diz que precisa haver intenção em um lance faltoso, mas se formos tratar choques desastrosos como falta, não teremos mais futebol no mundo, porque choque desastroso acontece o jogo inteiro. Dentro de campo, no retorno, o Cruzeiro receberá o Boca no Mineirão precisando devolver a derrota por 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Um 3-0, entretanto, classifica o time de Mano Menezes e o eventual gol do Boca ferra de vez a vida da Raposa. Tá facinho, né? O louco tio. Diferente do que aconteceu com Grêmio e Palmeiras. Em sua caminhada na defesa do título, o Grêmio segue jogando direitinho e com o placar de 2-0 construído na casa do Atlético Tucumã nesta semana, não deverá ter problemas para confirmar sua vaga para as semifinais em Porto Alegre. Mesmo caso do Palmeiras, que andou engasgando no Brasileirão, mas foi até o Chile e não deu chances para o Colo-Colo do mago ilusionista Valdívia, que, verdade seja dita, foi muito mais longe do que merecia, né? A vitória por 2-0 dá ao Verdão uma vantagem gigantesca para o duelo decisivo no Allianz Parque. Tudo bem, Palmeiras. É pra glorificar-te, Pedres! Pela Copa Sul-Americana, os brasileiros também se deram bem, menos o Botafogo, que levou a pior no duelo Brazuca contra o Bahia, né? O brasileiro que se deu bem, né? Vitória do Tricolor por 2-1 com muito axé, meu rei!
Ruim para o Botafogo, que segue se arrastando na temporada, e bom para o Bahia, que não encanta no Brasileiro, mas segue jogando um futebol organizado e com alguma qualidade. Também pela Sul-Americana, o Fluminense, outro que não empolga no Brasileiro, venceu o Deportivo Cuenca por 2-0 e deixou engatilhada a sua classificação às quartas de final. Mesmo caso do Atlético Paranaense, que superou a seca recente de vitórias e derrubou o Caracas também por 2-0, colocando um pé na próxima fase. Basta não fazer bobagem no jogo de volta, né, Atlético? Bom, acho que eu vou pra casa. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana terá jogos complicados no G5. Sério? O líder São Paulo receberá o América Mineiro na abertura da 26ª rodada no Morumbi. O Coelho não é nenhum timão, mas vem jogando simples e complicando a vida de todo mundo que cruza seu caminho. E vamos combinar que o São Paulo é um time que adora se complicar, né? Tá lá o Sidão que não deixa a gente mentir. O Internacional, vice-líder, visitará o Corinthians no Itaquerão. Jair Ventura teve uma semana para preparar o timão para este jogo e projetando uma equipe sem centroavante, até porque, se for para jogar com Roger ou Jonas, é melhor ser centroavante mesmo, buscará impor-se em seus domínios. Com o retorno de Dourado, o Inter espera não cometer os mesmos vacilos que cometeu diante da Chapecoense na rodada anterior para seguir encostado no São Paulo ou até mesmo ultrapassar o líder, por que não? Nossa! Em teoria, o Palmeiras tem o jogo mais fácil do G5, visita o desesperado Sport no domingo e pode voltar a São Paulo com um bom resultado. O Flamengo, do mais que ameaçado Maurício Barbieri, receberá o Atlético Mineiro, um time do qual pode se esperar qualquer coisa, né? É um jogo que, em resumo, é mais perigoso para o Urubu do que para o Galo, que é óbvio, não luta pelo título, né? Daqui a pouco o Flamengo não vai estar lutando também se continuar tropeçando como vem tropeçando. E o Grêmio receberá o Ceará, que vem jogando como time grande no retorno do Brasileirão e arrancando pontos de times mais qualificados em sua luta para sair do Z4. Tá quase em Ceará. Olha, o Fortaleza parece que vai vir para a Série A. Se os dois ficarem, teremos clássico em 2019. Que beleza! Cruzeiro e Santos devem fazer um interessante duelo de técnicos reclamões com Mano Menezes de um lado e Cuca do outro, chorando mais que criança na beira do campo, né? Independente do resultado, a coletiva após o jogo deverá ser um interminável rosário de reclamações dos dois lados. E se houver um vencedor, ele vai dizer que o isotônico estava quente e deu dor de barriga. Sem chamar muita atenção, Vitória e Flamengo fazem um confronto direto na luta contra o Z4 no domingo, enquanto que na segunda-feira a Chapecoense recebe o Fluminense, tentando se afastar da zona de degola. O Fluminense, por outro lado, ainda não sabe muito bem o que quer do jogo e muito menos do restante do Brasileirão. Então poderemos ter um grande jogo ou um santo remédio contra a insônia nesta segunda-feira, né? Vamos ficar de olho. Também na segunda-feira, o Vasco, uma verdadeira casa do pai Miranda, onde a confusão nunca tem fim, Não pode. receberá o Bahia e poderá dar um importante passo em seu objetivo de voltar à Série B pela quarta vez, né? Vai poder, inclusive, pedir cidadania na Série B depois dessa. Mesmo caso do Paraná, que faz o clássico com o Atlético Paranaense no domingo, juntando a documentação para dar entrada no visto de trabalho da Série B, né? É, torcedor do Paraná. É triste, mas é a verdade, né? Sad but true. Ô, louco, tio. E com este choque de realidade, fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e o Campeonato Mundial de Árbitros de Vídeo com miopia severa. O conjunto que trabalhou em La Bombonera nesta semana segue na liderança. Siga o Ganhador nas redes sensuais e não perca um lance do seu esporte favorito. Somos muito mais do que futebol, hermanos. No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu volto na próxima terça-feira com o resumo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá! Tchau.